Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos uma TV peruana comentando sobre pesquisas que saíram recentemente apontando que Brasil e México serão duas das maiores potências do futuro. O vídeo é até um pouco polêmico, algumas falas mais fortes, mas o vídeo de hoje é esse, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu! A América Latina poderia ter um peso maior na economia mundial em alguns anos? Segundo estudos, isso pode acontecer com México e Brasil liderando até 2030. Por que esses dois países são tão especiais segundo essas estimativas? E por que temos que começar a ter essa discussão sobre a economia mundial? Vamos contar isso e muito mais aqui na Enclave Econômica. Meu nome é Alessandro Azurin e acompanho vocês nesta edição. Esses estudos e estimativas são produzidos em um contexto bastante relevante para as economias grandes campeonatos mundiais. Atualmente eu estou falando da China e dos Estados Unidos, os poderes do mundo hoje, enquanto na semana passada os dois líderes desses países se encontraram em um contexto-chave para estabilizar a relação comercial, que tem sido marcada por várias disputas nos últimos tempos. Isso está ligado à América Latina, mas é importante deixar claro o seguinte, não é? Os Estados Unidos e a China buscam ferramentas para continuar mantendo seu status como potência mundial. E no meio, há países emergentes que podem ameaçar esse status quo. Vamos explorar isso e muito mais em um momento aqui no programa. Agora, em meio a isso, uma transformação silenciosa está ocorrendo na América Latina, e na competição entre Estados Unidos e China por recursos-chave, a região é vital. É exatamente aqui que México e Brasil assumem esse papel preponderante projetado para os próximos anos. Mas, na verdade, o que torna esses países tão importantes? Mário Vergara vai nos contar isso aqui na Enclave Econômica. Ele é economista e professor de pós-graduação na ESANA, a quem agradeço por estar aqui no programa. Mário, a primeira consulta é bem direta, não é? O que tornaria essas nações especiais, tanto México quanto Brasil? Como vai? Bem, sim. Há um relatório de duas empresas internacionais de consultoria financeira no qual eles publicou uma das 10 maiores economias do mundo e posição Brasil e México em 8º e 9º lugares, certo? Como as grandes economias no nível desse país, que poderia deslocar alguns países, por exemplo, do euro para a França, Itália e outros países, e ficaria em 8º e 9º lugar, certo? Estima-se que até 2030, certo? O Brasil é mais ou menos o PIB, certo? Cheguei a um processo mais ou menos 4,4 trilhões de dólares, certo? E o México, sim, México com 3,6 trilhões, certo? Ambas as economias, certo? Esse aqui mais ou menos por 8 trilhões de dólares, certo? Então, mais do que tudo, especialmente porque é sobre que eles têm inovação, certo? Quanto à infraestrutura, certo? Na manufatura avançada, especialmente na adoção de energia limpa. Ambos são grandes países produtores de petróleo, não são? Sim, já sabemos que os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar com uma produção diária de 22 milhões, bitrilhões de barris e seguido na região do Brasil, com 4 trilhões de barris por dia, certo? E o México com uma produção de 1,8 bilhões, certo? Considerando que o Brasil tem mais ou menos reservas de petróleo em 17 bilhões barris de petróleo por dia, e ambos os países têm um dos grandes em companhias petrolíferas estatais, em que eles são Petrobras e Pemex, certo? Que eles são grandes produtores de petróleo, certo? Eu entendo o que você está dizendo, Mário, que você considera o fato de que hoje ambos os países já têm uma posição no ranking global, digamos, da produção de petróleo, como algo fundamental. Mas quais desafios ambas as nações enfrentam para tornar a promessa realidade e entrar no top 10 das economias do mundo? Bem, há algumas lacunas em termos de, por exemplo, redução populacional. Ambas as economias mantêm níveis elevados de pobreza, certo? O México tem uma taxa de pobreza de mais ou menos 30% e é seguido pelo Brasil, com uma população maior, mas com 25% de pessoas pobres, certo? E que eles se somam aos pobres, aos vulneráveis, que são aqueles que estão prestes a entrar na linha da pobreza. Então é muito importante que, embora seja verdade, o ano anterior, certo? 13 milhões de mexicanos foram tirados da pobreza. Acima de tudo, ambos os países conseguiram reduzir ligeiramente a pobreza por meio especialmente por causa dos aumentos no salário mínimo, certo? E também em que certos programas sociais foram realizados para o bem da população. Claro, isso é mais por causa do bem-estar do que pelo crescimento do investimento privado em si, que gera empregos de qualidade.
Sim, mas ambas as economias, o importante sobre essas economias é que elas têm grandes extensões de território, certo? O México tem uma área de 1,9 milhões de quilômetros quadrados e o México e o Brasil têm 8,5 milhões, certo? De quilômetros quadrados. São grandes extensões nas quais, por exemplo, o Brasil tem muito valor, ela se posiciona mundialmente como um grande produtor de alimentos e, olha, ambas as economias conseguiram reduzir a pobreza, certo? Por exemplo, em alguns pontos percentuais, certo? Significativo, não é? Que eles poderiam, certo? Mitigar um pouco. E ambas as economias o protegem, certo? Investimento privado e sua economia tem uma abertura de livre mercado, certo? Claro, claro. E Mário, para encerrar, acho que outro aspecto chave para apontar para nosso público é a questão de por que esses países e outros na América Latina não fazem isso, certo? Quer dizer, o que coloca México e Brasil em primeiro lugar? Você já comentou brevemente sobre isso, mas por que, por exemplo, outros como Argentina, Chile, Peru, que também são economias emergentes, não poderiam se juntar a essa onda que eles levantariam entre o México e o Brasil? Isso mesmo. Bem, o Brasil tem a vantagem de... Bem, ambas as economias, como eu disse, têm grandes extensões de território. Eles somam uns 350 milhões de habitantes, certo? E, por exemplo, do lado brasileiro, o Brasil pertence, por exemplo, ao bloco econômico dos BRICS desde 2006, certo? Os BRICS são compostos por 5 países, certo? Brasil, Rússia, Índia, China e Sud e África do Sul, certo? E 5 anos depois, eles se juntaram a outros países, certo? Então, essas são as 5 economias cuja população representa 60% da população mundial. Então, e obviamente por causa das grandes reservas de petróleo que eles têm e de toda a produção que mantém os alimentos no nível alimentar, certo? Isso permitiu que eles se posicionassem, não foi? Em nível global. E, por exemplo, o Brasil, esse bloco econômico permitiu que ele interagisse com outros países. Se desenvolveu porque Brasil e México ainda são considerados um ao outro, e a China também, certo? Como um país emergente, certo? E do lado do México, né? E tem um acordo de livre comércio com Canadá e Estados Unidos, certo? Em outras palavras, como vizinho dos Estados Unidos, é um grande provedor de serviços. No entanto, por exemplo, a questão das restrições, certo? Claro, as tarifas impostas pelos Estados Unidos favoreceram, por exemplo, a China. Se não, eu não compro dos Estados Unidos, bem, vou comprar para a América Latina, certo? E é isso que favoreceu os países aqui que está surgindo, certo? Da América Latina. Então, uma das perguntas feitas pelo repórter peruano, a IA não colocou as melhores palavras possíveis, ele meio que deu a entender em sua pergunta que o Brasil não tirou pessoas da pobreza, não foi por conta da busca tecnológica, da reindustrialização no seu país, dos investimentos em tecnologia limpa e tudo mais. Apenas ele tentou restringir ao assistencialismo por parte do governo. E todos nós sabemos que não foi apenas isso, lógico, é uma das ferramentas, porém o Brasil está sim buscando uma reindustrialização, fazendo mais acordos com a China, investimentos em tecnologia e tudo mais, energia limpa e vários outros pontos. Então, apenas se restringindo ao assistencialismo, eu achei uma pergunta meio capciosa, meio complicada, porém o entrevistado até que deu uma resposta bastante segura para ele, deixando bem claro que o Brasil não tirou pessoas da pobreza apenas pelo assistencialismo. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, por essa forma você ajuda no engajamento e valeu!